Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a todos, Aleluia. a você que vai ouvir esta palavra agora, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre sua... Quero convidá-los para lermos um versículo da Bíblia que está no Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 11, que diz assim: Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Glória a Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Meus irmãos, esse versículo fora falado pelo próprio Jesus na revelação que o apóstolo João teve do Apocalipse na ilha de Patmos. O próprio Jesus revela esse versículo a João, falando com ele a respeito da carta que fora falada à igreja de Filadélfia. Filadélfia é das 7 igrejas, a carta às 7 igrejas da Ásia, é a igreja que tinha assim um comportamento que mais agradara a Deus, que recebeu mais elogios da parte de Deus. E nesse versículo em especial, quando Jesus está dizendo aqui: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa, existem 3 personagens nesse versículo. Perceba, tem um que está dizendo que vem sem demora, tem outro que está tentando tomar de alguém a sua coroa, a sua recompensa, e tem outro que tem que guardar a sua recompensa ou a coroa. Olhamos para estes 3 personagens. O primeiro dele é Jesus, que está para voltar. Jesus está falando aqui, o apóstolo João registrando que ele vem sem demora. É notório, é sabido de todos os cristãos que a maior expectativa, esperança de todo cristão é a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. Se nós esperarmos, disse Paulo, em Deus somente nas coisas desta vida, podemos nos considerar o mais miserável de todos os homens. A maior esperança de todo cristão é o dia do arrebatamento. É notório que a Bíblia vai dizer que para todos nós, que quando estamos servindo a Deus, Ele é médico dos médicos, Ele é aquele que nos dá a paz, Ele é aquele que cuida da nossa história. Quantas vezes servindo a Deus clamamos a Ele, Ele abre portas que estão fechadas na nossa vida e nos abençoa. Mas a maior esperança de todo cristão é o aparecimento de Jesus na glória. É interessante que ele fala aqui que ele vem sem demora, porque muitas pessoas, há algum tempo da sua vida, começaram a esperar a volta de Jesus e de repente se desmoreceram, se desanimaram, achando que ele está demorando demais. Mas o texto vai dizer aqui que ele vem sem demora, ou seja, ele vem no tempo determinado, ele não irá se atrasar. No tempo que o Pai determinou, ele chegará e virá. Pastor, qual é a função de Jesus quando voltar? Ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar aqueles que são seus, como ele prometeu no Evangelho, dizendo que ele iria para o Pai, mas ele voltaria, não deixaria a igreja órfã, enviaria o Espírito Santo, mas ele voltaria para que aonde ele estivesse nós pudéssemos estar também. Então a volta de Jesus é um fato prometido nas Escrituras. A volta de Jesus não é uma fábula, não é uma ilusão, não é algo que as pessoas às vezes possam imaginar. Pastor, mas será que isso vai acontecer mesmo? Sim, tão certo como o ar que você respira, Jesus vai arrebatar a igreja. No tempo determinado por Deus, isso acontecerá. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no sermão profético falado por Jesus, ele começa a falar sobre os sinais que aconteceria para que a igreja ficasse preparada
para saber o tempo quando estava próximo. E ali ele fala de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, todas essas coisas que os noticiários estão noticiando para nós todos os dias, não é? Ao aumento da iniquidade, nós estamos olhando com os nossos olhos como que a iniquidade em alguns anos ela tem aumentado assustadoramente, pessoas cruéis têm se levantado, pessoas pecadoras, pessoas que com toda a crueldade fazem atrocidades neste mundo. E talvez você está ouvindo esta palavra e pode pensar assim: mas pastor, eu já vi, isso sempre existiu, já li na história, nos livros de história, sempre existiu crueldade, sempre existiu acontecimentos como terremotos, sim, sempre existiram, mas se você for fazer um estudo sobre o aumento desses acontecimentos, você vai ver que isto é notório. Queridos, então existe esse personagem que é Jesus, que está voltando sem demora. Existe um outro personagem que somos nós, a igreja de Deus, todos os cristãos, quando ele está dizendo: guarda o que tens, guarda o que tens. Olha só, nós temos que guardar o nosso comportamento, a nossa alma. Paulo vai dizer assim que a nossa alma é o bem mais precioso que temos, está como um grande tesouro depositado num vaso de barro. Você tem uma alma, a tua alma ela é eterna. Um dia você vai comparecer diante do grande Deus para prestar conta da sua alma. Quer você seja um cristão, quer você não seja um cristão, quer você pode dizer assim: eu não creio nada disso, isso é uma baboseira. Você pode até falar essas palavras, mas um dia você vai comparecer diante de Deus para dar conta da sua alma. E o conselho da palavra de Deus, de Jesus, é esta: guarda o que você tem. Guardar fala de vigiar, de ter comportamento adequado com a palavra. A Bíblia apresenta um padrão de comportamento para o cristão. O cristão não pode andar de qualquer maneira, ele tem preceitos, ele tem estatutos dados por Deus na sua palavra. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que a Bíblia vai dizer, que a palavra de Deus diz para que o cristão tenha um comportamento, tenha um padrão de comportamento. O cristão não pode andar em lascívia, não pode andar em vingança, o cristão não pode andar com um comportamento imoral. Ele precisa ter um padrão de comportamento, vivendo pela fé, andando de acordo com aquilo que a Bíblia apresenta. Quantas pessoas nesse mundo estão aí dizendo: não, eu sou cristão, eu amo a Deus, mas estão vivendo de uma maneira dissoluta, uma maneira imoral, se vestindo de uma maneira lasciva, se comportando de uma maneira lasciva, deixando a sua carne falar mais alto que o seu espírito. Isso não é comportamento de cristão. O cristão deve guardar aquilo que recebeu. Aleluia. Nós devemos guardar aquilo que temos. Nós recebemos do Senhor. No dia que aceitamos a Jesus como Salvador, recebemos uma medida de fé. Devemos guardar isso, guardar este bom testemunho para que possamos chegar ao céu. E em terceiro lugar, existe um personagem que está tentando tomar a sua coroa, para que ninguém tome a sua coroa. Perceba que esse personagem é colocado nesse texto como um ladrão, alguém que está lutando para tomar aquilo que não é dele. Esse personagem é Satanás. A coroa fala da nossa recompensa na eternidade. Eu pergunto a você: quantos cristãos que você conhece que já estiveram na presença de Deus e Satanás conseguiu tirar ele dos caminhos de Deus? Satanás conseguiu arrancá-lo da presença de Deus e levá-lo a um lugar de destruição, a uma vida sofrida, longe da presença de Deus, fazendo com que essa pessoa esteja vulnerável a ponto de no dia do arrebatamento ele perder a sua alma.
Pense sobre isso. Se você é um cristão, guarda o que você tem, porque existe um que está tentando tomar a sua coroa. Satanás, a Bíblia vai dizer em João capítulo 10 e versículo 10 que ele veio para roubar, matar e destruir. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Olha a função dele: roubar, matar e destruir. Ele quer assaltar você, ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Por que, pastor, que ele tem essa intenção? Porque nele não existe misericórdia, bondade, benignidade, nele só existe maldade. Ele um dia era do céu, querubim ungido de Deus, foi banido dos céus porque no seu coração nasceu o mal, e ele é mau totalmente. Ele não tem mais condições de entrar no céu porque ele já foi sentenciado e lá ele não pode morar nunca mais. Mas ele conhece o céu, ele conhece o que Deus tem preparado para você, e ele sabe que é algo glorioso, e ele sabe que ele nunca vai poder desfrutar disso, e ele quer então tirar você do caminho dos céus. A segunda razão porque ele quer tirar a tua coroa, as tuas recompensas, tirar você dos céus, é porque, aleluia, é muito glorioso o que Deus tem preparado. Aleluia, o ouro, a prata, as riquezas não podem pagar o preço daquilo que Deus tem preparado. Deus tem preparado algo glorioso para os seus. Aleluia, aleluia. E a segunda razão é porque o homem, diferentemente dele, o homem é a imagem e semelhança de Deus. O homem é o único ser da criação que nele existe a parte material e a parte espiritual. Se você for olhar para os animais e as plantas, as aves são seres materiais, seres vivos, criados por Deus, mas seres materiais. Se você for olhar para a criação espiritual de Deus, que são os anjos, arcanjos, querubins e as séries de anjos, eles são seres espirituais. Mas quando você olha para o ser humano, no ser humano está o ser material com o ser espiritual. Você que está ouvindo esta palavra, você não é um animal, não, você é um ser humano, a imagem e semelhança do Deus vivo. Um ser que em você está o corpo físico material, mas também está a alma e o espírito que é eterna. Então guarda o que você tem. Existe um que está lutando para roubar a tua coroa ou as tuas recompensas na eternidade. Ele não quer deixar você chegar no céu, ele vai lutar contra, por isso você precisa vigiar. Então, para nós encerrar, Jesus falando: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meus irmãos, fiquemos com esta palavra. Jesus está voltando. Precisamos guardar aquilo que temos recebido, porque existe uma recompensa dos céus nos aguardando. Amém? Pense sobre isso e guarde esta palavra no seu coração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na sua presença na manhã desta quinta-feira, meu Senhor, orando a Ti neste momento, pedindo que o Senhor estende as mãos sobre a vida de todos aqueles que, ouvindo esta palavra, são edificados, Jesus, são iluminados, são, Senhor, esclarecidos sobre as coisas espirituais. Abençoa que esta palavra atinja o propósito a qual o Senhor a designa, Senhor, para alcançar vidas. Pai, assim que oramos, agradecidos nesta manhã, em o nome de Jesus. Amém.